Invenções implementadas por programas de computador. Guias de exame do NPI. A lei brasileira, Lei 9279, Lei de Propriedade Industrial, estabelece no artigo 10, inciso 5º, que o programa de computador em si, ele não é considerado invenção. Isso se entende como basicamente relacionado com o código-fonte, ou seja, aquilo que está protegido pelo direito de autor. No entanto, uma solução técnica, seja através de um produto ou um processo, ela é capaz de proteção através de patentes de invenção, desde que ela não se relacione com o programa em si. Ou seja, aquilo que não é protegido pelo direito de autor pode ser objeto de proteção por patente, desde que não entre nas exclusões do artigo 10 da Lei de Patentes. Essa invenção, ela deve ter características técnicas em 3 aspectos. Ela deve se referir a um campo tecnológico, ela deve ser a solução de problemas técnicos e ela deve trazer efeitos técnicos. A análise do objeto da invenção, em uma das exceções do artigo 10, ela é independente, seja se esta reivindicação estiver na forma de método ou se ela estiver na forma de aparelho caracterizado por meios mais funções. As duas formas de reivindicação serão analisadas da mesma forma para efeitos de artigo 10. Então, se o método não é considerado invenção, pelo artigo 10, reescrever essa reivindicação de método na forma de aparelho caracterizado por meios mais funções vai continuar incidindo no artigo 10. Então, isso aqui é um exemplo. Você pega um método matemático para calcular a integral, calcular uma área de uma função. Você pode ter um dispositivo mecânico cheio de engrenagens aqui à esquerda e ter patente para isso. Você pode ter um dispositivo hidráulico, que é um computador analógico, ele resolve o cálculo dessa integral também. E o cálculo dessa integral, na verdade, é o valor de um volume de líquido aqui em um desses recipientes. Tá? Ganha patente para isso. Um não é contrafação do outro, apesar de que os dois eles são os equivalentes lógicos aqui do programa, do método matemático, que é livre. O método matemático não pode ser apropriado. Então, isso não quer dizer que você não possa ter uma fórmula matemática numa reivindicação. Isso aqui é um exemplo de um método de controle de temperatura de um forno, em que você tem uma programação aqui para controlar a temperatura do forno, e que isso vai ser dado em função de uma calibração do sensor que é dada de acordo com uma equação XYZ. E aí você escreve a equação matemática. Então você vê que na reivindicação aparece uma equação matemática, que nada mais é uma linguagem matemática, uma maneira de escrever um conceito. Né? Você usa português, você usa linguagem matemática. Mas claramente é um método de controle de um forno. Então, isso não é enquadrado como um método matemático. Com relação ao método de fazer negócios, se eu tenho um método caracterizado pelas etapas A, B e C, em que a etapa C se refere a uma etapa claramente financeira, por exemplo, fazer depósito numa conta com juros X, né? Esse método como um todo vai ser visto como método financeiro. Se eu reescrevo esse método financeiro da seguinte maneira: o sistema caracterizado por meios para realizar A, meios para realizar B, meios para realizar C, eu vou analisar essa reivindicação do sistema da mesma forma que a reivindicação de método, que é quase um espelho dessa reivindicação. Nessa forma, o método financeiro reescrito na forma de aparatos, na forma de meios mais funções, ele continua incidindo no artigo 10, ele não é permitido. Esse é o entendimento que é baseado nas diretrizes do NPI. Bom, vamos entender o conceito daquilo que não é considerado invenção. Se eu tenho uma xícara como estada técnica, tem essa xícara aqui simples, sem qualquer desenho. Ele é uma estada técnica. Se eu tenho uma criação que eu desenho uma xícara com um desenho, e eu vou pedir uma patente para isso, xícara caracterizada pelo desenho, esta minha reivindicação
ela vai estar incidindo no artigo 10, porque a minha contribuição está no desenho. A xícara é absolutamente conhecida, estado técnica, a minha contribuição é ter feito o desenho. Então isso é entendido como uma criação artística e não é considerada invenção pelo artigo 10. Tá? Então, estendendo um pouco mais o conceito, vamos supor que eu tenha diferentes xícaras e para cada qual dessas xícaras eu faço um diferente desenho. Todas essas xícaras, cada uma com seu desenho, elas, vamos imaginar que essa xícara de estada técnica, ela seja patenteada, tá? Ela é de estada técnica, mas ela é patenteada. Então, todas essas xícaras com desenho, elas são uma contrafação da xícara, porque elas têm exatamente todos os elementos que constam da reivindicação dessa patente. Então, elas são uma contrafação. Então, elas são diferentes expressões de um mesmo conceito. Elas são contrafação dela, mas você, que foi o criador do desenho, você tem direitos, por exemplo, um desenho industrial, do desenho feito. Ou seja, se o titular da patente quiser usar o seu desenho, ele não vai poder. Isso existe um paralelo de computador. O programa de computador, quando você pede uma patente para um método que está sendo desenvolvido ali, método para controle de temperatura, por exemplo, de um forno, isso é um objeto de patente, método de controle de temperatura de um forno. Eu posso implementar isso através de 4 diferentes programas. Programas em que você nitidamente vê que um programador não copiou o código do outro. Então eu tenho 4 direitos autorais aqui. Todos esses 4, eles incidem na patente, eles são contrafação da patente. Por quê? Porque ela implementa todos os métodos, todas as etapas do método descrito. Agora, se o titular da patente quiser usar o código do programa 1, ele vai ter que pedir autorização para o autor. Ou seja, a patente não usurpa o direito de autor de cada um desses programadores. Então, é a mesma situação da xícara com os desenhos. Então, é nesse sentido que a gente entende o programa em si, direito de autor, e o método, que é o objeto de patente. Esse é o princípio geral da diretriz do NPI, né, que foi submetida à consulta pública, onde teve a oportunidade de ter a sociedade se manifestar, algumas empresas se manifestaram, Google, Microsoft, associações de advogados e outras associações, software livre. Bom, foram poucas as respostas. Ao todo tivemos 29 respostas, a maioria respostas individuais que trouxeram pouco conteúdo, praticamente uma resposta de um e-mail sem conteúdo. Das respostas que trouxeram conteúdo maior, muitas delas falaram sobre os efeitos econômicos da patente. Então, em geral, havia uma crítica ao sistema de patentes em geral. Como o sistema de patentes não era uma coisa que tivesse a ver com inovação. É uma coisa que atrapalha a inovação. Muitas respostas vieram nesse sentido. Pouquíssimas vieram efetivamente dando alguma contribuição ou crítica ao guia propriamente dito, né? A maior parte foram críticas gerais, como essas aqui listadas. Bom, então essa diretriz, ela incorporou parte dessas sugestões técnicas, algumas dessas sugestões vieram, sim, com bastante contribuição. A gente reescreveu o texto, mudou os exemplos, aprimorou, corrigiu o texto, enfim, e atualmente essa diretriz de exame, ela está aguardando autorização para ser publicada, tá? Mas ela está sendo usada pelo NPI. O NPI não é favorável a suspender o exame, porque uma suspensão do exame agora, em primeiro lugar, significaria você conceder patentes com mais anos. Nós estamos examinando de 2001, são ao todo 13 anos de atraso, o que significa que as patentes concedidas agora estão sendo concedidas com 22 anos, que é além do que TRIPS determina, por causa do nosso artigo 40 da lei. Então, você suspendeu o exame, você vai estar concedendo patentes com mais anos ainda. E o entendimento do NPI é que dentro do aparato legal que existe, dentro da lei atual, né,
A diretriz ela é a consequência lógica diante do aparato legal existente. Isso aqui é um estudo feito na Inglaterra sobre os impactos dos atrasos produzidos na economia. Então ele pegou de vários escritórios, ele contabilizou o número de patentes aqui, pedidos de patentes que acabaram indeferidos, são os pedidos não patenteáveis. Então o fato de eu ter um pedido que ele é para ser indeferido, quando eu tenho um atraso grande, um backlog grande, esse pedido que ele vai acabar sendo indeferido, ele fica pendente todo esse tempo. Durante esse tempo que ele está pendente, teoricamente, os concorrentes eles não entram no mercado, eles ficam esperando haver uma decisão para saber se vai poder investir naquela tecnologia ou não. Então, esses anos de pendência eles têm um custo. É o custo de você ter tirado a concorrência e ter atuado em monopólio, podendo subir um pouco acima do preço, que seria o preço de concorrência. Então, aí é feita uma estimativa em função dos anos de atraso, de quanto seria esse gasto total, quanto representaria o custo total. Então são alguns bilhões de libras aqui representados, e que fica claro que cada ano de atraso tem um custo social elevado. Isso aqui são as taxas de concessões. Vocês podem ver, a taxa de concessões tem várias maneiras de calcular. Isso aqui é calculado da seguinte maneira: você pega durante o ano o número de concessões, deferimentos, número de indeferimentos e o número de retiradas ou abandonos, enfim. E aí você faz uma divisão, o número de deferimentos sobre o total. Retiradas, deferimentos e indeferimentos. Quer dizer, um percentual de deferimentos das decisões daquele ano. O índice da época do SPTO, escritório americano, é perto de 40%. O da diretoria de patentes em geral 26% e o da divisão de computação eletrônica 14%. Esse índice baixo se explica em parte porque muitos dos pedidos eles acabam abandonando, eles não chegam nem a ser examinados. Se você levar em conta os que forem examinados, né, os pedidos que forem examinados, aí já é uma outra estatística, não é essa. Em relação aos pedidos de 2000, você teve 1.090 pedidos depositados em 2.407 foram examinados. Desses examinados, foram concedidos aproximadamente 44%. Bom, isso aqui é uma taxa, a questão do litígio. No Brasil, o litígio em patentes ele é considerado baixo, ele não é comparável com o litígio nos Estados Unidos. Aqui é um dos poucos casos de litígio na área de patentes envolvendo software, que é a patente do DVD, a patente de propriedade da Philips, foi concedida no escritório europeu também, e que refere-se a processamento de dados de imagem de DVD. O Tribunal Regional Federal de Segunda Região, já uma segunda instância, ele chegou à conclusão de que esse método, né, que é implementado por software, ele não pode ser considerado um método matemático, ele não pode ser considerado um programa de computador em si, e ele tem atividade inventiva e suficiência descritiva. Então, corroborou o entendimento do NPI. Isso aqui é um gráfico de litígio de patentes. Vocês podem ver que há uma certa ascendência no gráfico, mas o número ainda em torno de 50 patentes por ano. É interessante que de 2003, 2004, você vê um pico grande em 2005, é porque a partir de 2005 o NPI passou a publicar os litígios em que ele fazia parte na revista. Isso aqui são dados da revista do NPI. Então havia certas decisões represadas aqui. Em 2005 foi tudo isso publicado e deu um pico aqui. E então os dados anteriores a 2005 eles estão incompletos. Então a gente fica com uma impressão ainda assim fica com uma impressão de que está havendo um crescimento, mas ainda é um número baixo, 50 litígios em que o NPI faz parte. Alguns exemplos de patentes examinadas. Esse aqui é um aparelho para análise de uma estrutura, de um objeto, tendo uma superfície externa. Então é basicamente um sistema para você tratar objetos em 3 dimensões, é um CAD. Tá? Então isso foi concluído que havia um problema técnico aqui na área de CAD, e que isso então seria considerado invenção. A reivindicação 11, ela traz assim: método, tal como retificado em uma das reivindicações precedentes, em que o dito método é executado por um computador
executando um programa de computador, decodificando tal método para análise da resposta estrutural de um objeto. Né? Então, aqui eu só estou dizendo que o método está sendo executado por um programa de computador. Então, essa reivindicação também foi aceita, porque o NPI entendeu que, apesar de você fazer referência ao programa de computador, você está dizendo que o que você está protegendo é o método. Outro exemplo é uma reivindicação que é produto de programa de computador caracterizado por, e aí você descreve as etapas do método. A Apple aceita esse tipo de reivindicação, foi aceita, mas o NPI entende que essa reivindicação de produto de programa de computador caracterizado por está se referindo ao programa de computador em si. Então, isso tende a ser enquadrado pelo artigo 10 do CRGI. Outro exemplo, método para habilitar pagamentos de contas, caracterizado por obter informações de uma solicitação de pagamento, enfim, e uma série de dados aí relacionados com o pagamento e elementos conhecidos da técnica, um sensor, um sensor de posição, e dados, sistema de computador, e enfim, os elementos todos conhecidos da técnica. O NPI entendeu que o que seria elementos de contribuição de estado da técnica residiria no método comercial. Tá? Então, essa reivindicação foi vista como um método comercial, enquanto o escritório europeu aceitou pela presença desses elementos, system computer, ou seja, elementos técnicos no meio foram suficientes para configurar isso como uma invenção. E aí partir para a análise da atividade inventiva. Isso aqui é um outro exemplo, é uma disposição de computador que você tem um processador e você tem dois bancos de memória. Então esse processador, à medida que ele vai rodando um programa, e aí não é nenhum programa específico, é qualquer programa, esse programa vai utilizando determinadas variáveis. Né? Então, esse sistema de gerenciamento de memória, ele faz o seguinte, quando o teu programa de computador estiver tratando uma variável, ele verifica por quanto tempo você precisa reter o valor dessa variável. Se você precisar reter o valor dessa variável por muito tempo, ele vai gravar essa variável num banco de memória que tem refresh, que é um memória de acesso dinâmico que tem refresh e que é um banco mais complicado, tá? mais caro. Tá? Agora, se você tem um dado, um parâmetro, que ele é transitório, você usa, mas na linha seguinte você já não precisa mais desse dado, você consegue gravar esse dado num banco de memória que não tem refresh, ou seja, o tempo de armazenamento é tão curto que não precisa fazer refresh nessa memória. Então você consegue usar um banco de memória mais simples. Então, essa maneira de você gerenciar dois bancos de memória, isso foi visto como um método para alocar memória, né, dentro de um processador patenteado, apesar de você estar executando um programa de computador. Bom, agora eu vou falar sobre esse ponto central da diretriz, que é um ponto de divergência entre o escritório brasileiro e o europeu, que é essa regra geral que nós temos de interpretar uma reivindicação de sistema na forma de meios mais funções da mesma forma que uma reivindicação de método com as mesmas funções. Bom, eu vou mostrar vários lugares em que tem seguido essa tendência. No sistema PCT, no guia do PCT, aparece algo do tipo: considerar-se a matéria incide na regra 39 e 67, dois pontos o examinador deve ter em mente. Primeiro, ele deve desconsiderar a forma ou tipo de reivindicação e se concentrar no conteúdo que identifica a matéria. Então, veja, não leva em conta a categoria. Essa aqui é uma decisão recente do escritório britânico, Lantana, em que ele diz o seguinte: a Corte, em substância, a reivindicação se relaciona a programas de computador, usando computadores convencionais conectados a uma rede convencional. Então, você veja, tem uma reivindicação de aparelho, que aparece computador, rede, elementos convencionais da rede. A Corte diz, em substância, a reivindicação se refere a uma matéria não considerada patenteada. É uma abordagem de desconsiderar a categoria de reivindicação. Na Inglaterra, cabe um parênteses aqui, existe um projeto de reforma da lei de patentes, do deputado Milton Lima, em que na parte de software ele se baseia num estudo
feito por Ian Hargreaves, em que é extremamente hostil às patentes na área de telecomunicações e eletrônica e software. Bom, esse estudo recebeu uma forte crítica do presidente de uma associação de pequenas e médias empresas, tá? Que se referiu que a não concessão de patentes nessa área irá significar um impacto para as pequenas empresas de software na Inglaterra. E esse grupo do parlamento britânico, o Party Intellectual Property Group, que são formados por membros do parlamento inglês, ele reforçou a ideia de que a propriedade intelectual é vital para fundamento do crescimento econômico. Então, meio que tentando, isso são críticas que esse relatório tem recebido na Inglaterra desde que foi publicado. Na China, nós temos aqui no guia chinês que a contribuição da invenção da tecnologia corrente somente consiste de regras e métodos para atividades mentais. Devem ser tratados tais regras e métodos e não concedido tal como regras e métodos para atividades mentais. Então você vê que o escritório chinês ele se concentra na contribuição da invenção à tecnologia corrente. Se isso se reside num método considerado etapa mental, eles não concedem. Então, novamente se aproximando do critério brasileiro de ignorar a categoria, se concentrar na contribuição da tecnologia. Bom, a China é um escritório que tem concedido patentes na área de métodos implementados no programa de computador, e aqui você pode ver várias empresas do sistema PCT que aparecem empresas chinesas, como a Huawei e a ZTE. Aparecem na liderança dos maiores depositantes. Nos Estados Unidos, temos uma decisão aqui de 1980, que ele diz: os aparelhos diferem das reivindicações de método somente pelo uso dos termos meios para, que foram inseridos antes de cada etapa do método, para converter o método em meios para executá-lo. Nós concordamos com o escritório de patentes que todas as reivindicações do réu devem ser tratadas como reivindicações de método. Então ele diz que essas reivindicações de meios para de um aparelho devem ser tratadas como reivindicações de método. Isso é confirmado em decisões mais recentes, como o CyberSurf, que você tem um método não patenteável quando você reescreve ele como suporte de mídia contendo um programa de computador caracterizado pelas etapas de método não patenteável. O fato de você reescrever essa reivindicação não patenteável como suporte de mídia caracterizado por meios mais funções, você continua enquadrando ela como ideia abstrata, como matéria não patenteável. Isso é uma decisão do Federal. Existe uma outra decisão, Ultramershal. Ultramershal foi um método de propaganda que é usado em canais de streaming, como o YouTube, e a corte entendeu que, neste caso, a implementação desse método de propaganda exigia uma intrincada e complexa programação e, portanto, deveria ser patenteado. No entanto, o circuito não definiu o que é intrincada e complexa programação. Isso tem sido sujeito a crítica. Uma representante de software livre já mandou uma contribuição para o juiz, onde ele representa um código de poucas linhas em que ele executa a reivindicação, mostrando que isso não é tão intrincado e complexo. Então esse é um conceito delimitador não muito bom. Os mais simples eu não concedo e os mais complexos eu concedo. Isso não é um bom delimitador. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, ainda mais Prometheus, ele diz: você, quando tem um método não patenteável, se você acrescenta etapas consideradas insignificantes após a solução, isso não modifica a tua conclusão de que aquilo é uma matéria considerada não patenteável. Etapas consideradas convencionais ou óbvias normalmente não é suficiente para transformar uma lei não patenteável em matéria patenteável. Na Austrália, novamente, você tem uma decisão RPL, que é uma decisão que é favorável a um método implementado no programa de computador, que foi concedido na Austrália, e lá ele diz que você tem que se preocupar independente das palavras usadas na reivindicação. Novamente, não se prender ao formalismo da reivindicação. Escritório Indiano de Patentes, talvez o mais restritivo de todos. Ele diz textualmente: um programa de computador em combinação com um computador de uso geral não é patenteável. Então, pronto, se eu tenho um método implementado no programa de computador que eu vou usar um computador de uso geral,
esse método provavelmente vai ser rejeitado na Índia. Agora, se eu tenho um hardware associado com aquele método e que esse hardware não é um computador de uso geral, ele é específico para aquela tarefa, eles tendem a conceder o pacote inteiro. Então você vê que o método implementado no programa de computador até pode ganhar na Índia, mas vai depender de que hardware ele está dependendo para ser executado. Isso aqui é um guia de exame da Índia de 2005, anterior, onde ele tinha uma visão bem mais liberal. Tá? Ele aceitava métodos implementados por programas de computador, e mesmo em computador de uso geral. A diretriz de 2013 é que veio restringir. E essa diretriz de 2013 da Índia está sofrendo críticas. Bom, na diretriz de 2013, ele diz o seguinte: os programas de computador são muitas vezes reivindicados na forma de algoritmos, tais como as reivindicações de métodos e sistemas, com alguns meios para indicar as funções. Portanto, a invenção reivindicada em qualquer de uma dessas formas pertence à matéria concluída. Se pertencer à matéria concluída como em substância sendo excluída, ela não deve ser patenteável. Então, veja, novamente, eu analiso uma reivindicação de método do sistema da mesma forma. Se a reivindicação de método incide em matéria excluída, quando eu reescrevo isso com outras palavras como sistema, em substância, sendo a mesma coisa, a conclusão não vai mudar. Então, apesar de nesse aspecto, novamente a Índia também converge para isso. Então, essa diretriz de 2013, por ser bastante restritiva, essa questão de estar concedendo só para programas que estejam executando programas em computador de uso geral, em grandes empresas como a Infosys e a Tata já se manifestaram contra essa diretriz aqui, que está sendo bastante restritiva. Outras empresas não tão grandes, como a Sasuke, uma empresa na área de modem e telecomunicações, ela é uma empresa que usa ativamente o portfólio de patentes e tem conquistado o mercado. Então ela tem valorizado a proteção da propriedade intelectual através de patentes, empresas ainda. Israel tem muitos depósitos de patentes nos Estados Unidos, também grande exportadora de software. Ela liberou um guia de exame recentemente, em 2012, e aí basicamente segue a decisão do escritório europeu, inclusive com exemplos vindo do escritório europeu. Aqui eu trouxe um exemplo: método de filtragem adaptativa de sinais de vídeo para eliminar ruído, implementado por programa de computador, que é concedido. Tá? Então, um critério muito próximo. Isso aqui é um exemplo de uma tabela que mostra aqui das empresas domésticas, empresas residentes, após 1990. Você, quando compara com o período imediatamente anterior, você nota que Israel tem uma quantidade bem grande de médias de patentes por empresa, tá? Cada vez mais utilizando patentes na área de TI. Irlanda, que é um país que também exporta bastante software, mas exporta software considerado menos inovador do que Israel, e já não usa tanto sistema de patentes. Índia também, já um índice um pouco maior, mas ainda reduzido. Quer dizer, o país que tem mais inovação na área de software, dentre esses três, é justamente o que mais usa o sistema de patentes. Muito obrigado.